Querido aluno, vamos voltar com nossa aulinha falando sobre a evolução da saúde do Brasil no nosso terceiro e último vídeo para dar sequência ao conteúdo que foi programado no nosso plano de aula. E aí, seguindo, paramos na aula anterior, no ano de 1953. Dando sequência, em 1954 foi estabelecido as normas gerais sobre a defesa e proteção à saúde, através do artigo 1, que passou a ser dever do Estado, bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo. Esse artigo, ele é o artigo da Lei 2.312, que foi promulgada em 3 de nove de 1954. E aí dá para ver como é que começou a se planejar, se vislumbrar a importância do investimento na saúde no Brasil, por mais que a gente saiba que até chegar ao nascimento do SUS, o caminho foi muito árduo, foi muito doloroso para as pessoas que dependiam da saúde aqui no Brasil. Em 1956 foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais, o DNRU, e esse departamento ele incorporou os programas que existiam anteriormente, que ficou sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde e da Divisão de Organização da Saúde, que eram órgãos que estavam ligados ao Ministério da Saúde. Foi em 1958 que foi criado o grupo de trabalho que inicialmente se discutia como era possível fazer a erradicação da malária. E aí, nesse ano de 1958, foi criado esse grupo de trabalho que tinha essa função. Em 1961, aqui no Brasil, se deu início à produção de uma vacina que era direcionada para o tratamento da varíola. E essa mesma vacina, ela foi utilizada em substituição à vacina tradicional que já era aplicada na época. Neste mesmo ano também se deu início às campanhas de vacinação contra a poliomielite. E também houve a introdução de uma técnica de diagnóstico laboratorial para identificar a poliomielite. Isso aí foi feito pelo Instituto Oswaldo Cruz. E nesse mesmo ano foi regulamentado o Código Nacional de Saúde, que já existia há um bom tempo atrás, porque ele foi promulgado através da Lei 2.312, de 3 de setembro de 1954. E aí essa regulamentação ela passou a restabelecer normas gerais sobre a defesa e proteção à saúde. Em 62 houve o primeiro ensaio para a administração da vacina BCG e também foi instituída uma campanha contra a varíola, que foi coordenada pelo Departamento Nacional de Saúde, com a organização de várias operações de vacinação em diversos estados, mediante uma mobilização de recursos locais, ou seja, tinha que haver um envolvimento tanto do ponto de vista federal quanto local para que essa campanha ela fosse efetiva. Em 1965 foi criada a campanha para a erradicação da malária. Em 1966 foi criada a campanha de erradicação da varíola, que era também subordinada diretamente ao Ministério da Saúde. Em 1970 foi realizada a reorganização administrativa do Ministério da Saúde, onde foi criado a Superintendência de Campanhas da Saúde Pública, conhecida também como SUCAM, que era subordinada à Secretaria de Saúde Pública. Também foi criada nesse mesmo ano a Divisão de Epidemiologia e Estatística de Saúde. Foi feita a instalação das unidades de vigilância epidemiológica contra a varíola no âmbito estadual. Começou nesse ano também a se investir na contratação de recursos humanos, não só a contratação, tanto quanto a preparação de recursos humanos para atuar nessas campanhas. Em 1971 foi instituído o Plano Nacional de Controle contra a Poliomielite, que foi um dos marcos importantes para que as atividades de vacinação no país ela tomassem um rumo e um melhor direcionamento e planejamento. E aí se incluiu vários estudos para tentar avaliar respostas sorológicas desse tipo de vacina e também para introduzir uma metodologia dentro das campanhas estaduais que deveriam ser realizadas em um único só dia. O interessante desse ano de 1971 é que houve a criação da Central de Medicamentos SEMI, que deu início à organização do sistema de produção, tanto quanto de distribuição de medicamentos essenciais, inclusive aqueles produtos imunobiológicos. Ou seja, você vê que já existia uma visão estratégica
quanto à questão da logística para distribuição e produção desses tipos de medicamentos e tipos de vacinas que iriam ser utilizados nessas campanhas de vacinação. Em 1975 foi realizada uma campanha nacional de vacinação contra meningite meningocócica e também houve início a implantação em todo o país de um sistema de registro das doses de vacinas que eram aplicadas. Imagina você aplicar uma vacina numa pessoa e não saber se ela foi vacinada, se ela foi imunizada ou não. E aí em 1975 houve esse marco onde houve o início da implantação em todo o país de uma ferramenta de controle sobre a vacinação, sobre o controle da vacinação dessas doses que eram aplicadas nesse período. Em 1976, olha, eu já estava com 2 anos, nasci em 74, foi aprovado um programa de interiorização das ações de saúde e saneamento aqui no Nordeste. Isso foi através do decreto 78.307 de 24 de agosto de 1976. Boa parte de vocês nem sonhavam em nascer ainda. Também foi implantado nesse mesmo ano um sistema de informações sobre a mortalidade, tanto no Nordeste quanto em todo o Brasil. Também houve a implantação de um sistema nacional de vigilância que tinha a finalidade de ficar monitorando os casos suspeitos de poliomielite. E eles tinham o apoio de um laboratório de diagnóstico que permitiu uma definição de um perfil epidemiológico dessa doença aqui no Brasil. Também nesse mesmo ano foram criadas a Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde e a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. E nesse mesmo ano também houve a campanha de vacinação contra a meningite meningocócica. Em 1977 foi aprovado o modelo da nossa caderneta de vacinação aqui no Brasil. E também em 1977 houve a ocorrência dos últimos casos de varíola registrados no mundo. Em 77 também houve a publicação do Manual de Vigilância Epidemiológica e Imunização, Normas e Instruções, ou seja, era um documento que tinha por finalidade instruir os estados e municípios de como é que ele poderia se organizar dentro desses parâmetros que estavam sendo instituídos para facilitar o processo de organização na saúde quanto a esses tipos específicos de campanha para tentar facilitar e organizar melhor o sistema de saúde naquela época. Em 77 também foi instituído o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública e houve a aprovação da meta de imunizar todas as crianças do mundo até 1990 pela Organização Mundial de Saúde. Foi nesse mesmo ano também que foi definido quais as vacinas que seriam obrigatórias para que os menores, as crianças menores de 1 ano, elas fossem vacinadas em todo o território nacional. E foi em 1978 que você começou a ter o resultado de todas as campanhas, de todo esse processo organizacional, porque em 1978 houve a elevação dos percentuais de cobertura vacinal, que em 1975 era de 20%, e nesse período ele passou a ser uma média de 40%. Então teve um aumento no intervalo de 3 anos de 100% em valores percentuais. Em 1979 houve a certificação por base da OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre a erradicação global da varíola. Também nesse mesmo ano de 79 houve a implantação por base da Fiocruz de um concentrado viral para diluição da vacina contra o sarampo. Houve também uma normativa, uma publicação sobre a questão da distribuição e sobre o processo de refrigeração e de conservação das vacinas que eram utilizadas nas campanhas. E no final desse ano também houve uma grande intensificação da expansão dos serviços de saúde e saneamento, e também foi aprovado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento através do Decreto 84.219 de 14 de 11 de 1979. E aí a gente chega na década de 80, que é uma década assim, considerada por muitas pessoas a década perdida, mas eu não poderia dizer que foi a década perdida, até porque em 1988 foi promulgada a nossa Constituição Federal, houve o nascimento do SUS,
Quanto ao SUS, obviamente que vai ser tema da nossa próxima aula. E em 1980 houve a extinção da obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Também nesse mesmo ano foi lançado o Plano de Ação contra a Poliomielite e o estabelecimento de os dias que seriam utilizados como dias nacionais de vacinação, ou seja, as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite. Também houve a institucionalização da rede de apoio laboratorial ao diagnóstico da poliomielite, que foi coordenada pela Fiocruz. Em 1981 é quando houve a execução do plano de ação contra o sarampo por intermédio das campanhas estaduais de vacinação e a adoção de uma estratégia de campanha para a vacinação contra o sarampo. E um dos marcos interessantes desse período, desse ano de 1981, foi a inauguração do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, ou seja, obviamente que esse instituto ele ficou sob os auspícios da Fiocruz. Mas você vê o quanto se preconizava já a questão da qualidade com relação à garantia de uma vacina de qualidade chegasse até o braço das pessoas. E em 1982 ele foi publicado o primeiro anuário de dados sobre a questão da mortalidade, sobre as informações, sobre as causas da mortalidade aqui no Brasil, e também foram estabelecidas novas normas técnicas para o sistema de vigilância epidemiológica. Também houve a mudança do esquema de vacinação contra o sarampo, que era recomendado como dose única a partir dos 9 anos de idade. Em 1983 houve o início da realização do controle da qualidade dos imunobiológicos distribuídos pelo Plano Nacional de Imunização. Em 1984 eu estava com 10 anos, eu acho que, se eu me lembro, eu acho que ela deve ter tomado essa vacina também, mas foi realizado 2 dias nacionais de multivacinação com aplicação seletiva das vacinas da DPT e contra o sarampo em 24 unidades federativas, ou seja, em 24 estados. Também houve a introdução de alguns estados na estratégia de multivacinação que era utilizado para os dias nacionais de vacinação contra a poliomielite. E aí, nesse mesmo ano também, em 84, houve a implantação do sistema de aquisição, distribuição e controle de qualidade e desenvolvimento tecnológico de imunobiológicos para o Plano Nacional de Imunização. Aí você vê que há uma crescente, mesmo a gente ainda estando na época do regime militar, com todas as dificuldades que a saúde passou nesse período, mas quem estava à frente do governo entendia que a população não podia pagar pela falta da desorganização do período. E obviamente, houve envolvimento da universidade, de pessoas interessadas, de cientistas de universidades, que tinham interesse de organizar a saúde no Brasil. Em 1984 ainda foi publicado e distribuído a primeira edição do Manual de Vacinação do Plano Nacional de Imunização, tanto quanto foi publicado e distribuído algumas cartilhas sobre vigilância das doenças imunoprevisíveis, que era destinada ao pessoal que auxiliava nos serviços de saúde. Em 1985, a vacinação com a BCG ela passou a ser responsabilidade do Plano Nacional de Imunização. Em 1985 também foi criado a Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos. Houve também a elaboração de uma proposta de política nacional de imunobiológicos e do Programa de Autossuficiência Nacional em Imunobiológicos. O interessante é que neste mesmo ano foi realizado uma capacitação de recursos humanos que iriam atuar nessas campanhas de imunização, e esse treinamento, essa capacitação ela foi realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública, que era vinculada à Fiocruz. Também nesse mesmo ano foi publicada e distribuída a primeira edição do Guia de Vigilância Epidemiológica. E aí a gente vai se aproximando cada vez mais do nascimento do SUS. Em 1986 ele foi aprovado um plano de ação que tinha por finalidade a erradicação da poliomielite no Brasil. Também foi instituído nesse mesmo ano o Dia Nordestino de Vacinação contra a Poliomielite. Nesse mesmo ano foi criado aquele personagem, eu ainda lembro da campanha, por 1986 eu estava com 12 anos, lembro da campanha
que surgiu em 1986 para escolher o mascote, a criação do personagem, que seria o símbolo da erradicação da poliomielite, conhecido como Zé Gotinha. Quem não lembra do Zé Gotinha, que inclusive vira e mexe ele aparece aí em algumas campanhas. Também foi publicado um documento que era a marca de um compromisso para se investir e tentar erradicar em definitivo a poliomielite aqui no Brasil. Também foi publicado e distribuída a primeira edição do Manual de Procedimentos para Vacinação dentro da campanha nacional de imunização. E também foi realizado o plano de ação, que tinha por finalidade ele dar subsidiar o programa de erradicação da poliomielite, tanto quanto a aprovação desse documento em âmbito interministerial. Também houve início da edição do informe semanal do programa de erradicação da poliomielite. Então você vê que havia uma intensificação em massa para que as pessoas tomassem consciência da importância da imunização, e era, na verdade, uma ação vinculada a uma coisa que, infelizmente, a gente ainda peca demais aqui no Brasil, que é a educação em saúde. Você educar o seu paciente para que ele tenha consciência de que ele deve participar das campanhas, que ele deve ter consciência que ele tem que fazer a parte dele como um cidadão brasileiro. E aí, nesse mesmo ano, em 1986, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um dos marcos para as bases da criação do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1987, houve a realização de um inquérito de cobertura que iria fazer um trabalho diferenciado em vários municípios com alta incidência de poliomielite. Também houve, em 1987, a ampliação da marca símbolo da erradicação da poliomielite através daquele personagem que eu falei anteriormente, que era o Zé Gotinha, para todo o Plano Nacional de Imunização do Brasil, e da publicação também de documentos dessa marca que foi desenvolvido e que obviamente foi praticado, foi colocado em prática para uso dentro dessa campanha a nível Brasil. E em 1988 é promulgada a nossa Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, e também começa a se discutir o nascimento do Sistema Único de Saúde, que será a pauta das nossas 2 próximas aulas. Ok? Sigamos.